Olá, empresários, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Empresários. Hoje, a coordenação do Conselho da Mulher Empresária Executiva da CICG. Temos uma entrevistada super especial e hoje o tema do nosso podcast é Comunicação que fortalece marcas, da imprensa à gestão de crises. E hoje a gente vai ter um papo, vamos bater um papo sobre como a comunicação impacta diretamente no sucesso e na imagem das empresas. E para isso, trouxemos aqui uma profissional. Ela é jornalista, especialista em comunicação corporativa, com mais de 10 anos de experiência. Ela atua na coordenação de estratégias de relacionamento com a imprensa e reputação institucional, ajudando marcas a fortalecerem sua imagem em canais de credibilidade. Ao longo da carreira, já esteve à frente de projetos nas áreas de educação, arquitetura, saúde, terceiro setor e varejo alimentar, colaborando com organizações como a Universidade Anhanguera Uniderp, a Associação Comercial Industrial de Campo Grande e o Açaí Atacadista. Acredita que uma boa comunicação é aquela que inspira confiança, constrói reputação e transforma percepções. Com a gente, Cidiana Pellegrini. Cidiana, prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Mari. Seja Espero muito poder bem-vinda. colaborar, né? Esclarecer um pouco de dúvidas do pessoal que está nos acompanhando. Então, vamos bater esse papo, enriquecer o repertório sobre comunicação e relacionamento com a imprensa. É isso aí, gestão de crises, E gestão de crises, que muita gente não sabe que o assessor de imprensa também atua nessa área. Então, vamos entrar nesse ponto uma hora aí. Hoje vai ser um podcast bastante esclarecedor, como todos que a gente tem feito até então. Isso é verdade, porque olha, você já parou para pensar que uma boa comunicação pode abrir portas e uma frase mal colocada pode fechar todas as portas que você demorou para abrir? Então, por isso que a gente vai conversar hoje com a Cidiana, para vocês terem conhecimento a respeito do que uma boa comunicadora, uma boa assessora de imprensa vai ajudar no seu negócio. Até porque eu, como advogada, posso falar, gente, tem muita gente que tem crise na empresa e a gestão de crise é tão péssima que o negócio não volta. É um trem, assim, bem complicado. Cidiana pode falar com propriedade, né? Na verdade, a gente vai começar já com um assunto polêmico, né? Crise. Mas a crise, a gente tem que saber agir com antecedência. A gente tem que prever a crise. A Roberta está aqui, da área de seguros, vai poder colaborar também. Sim. Mas uma gestão de crises, ela começa prevendo a crise, se preparando, às vezes com um plano de contingência, com ações possíveis para cenários negativos que aquela empresa ou aquele profissional pode passar. Então, não é só o depois que acontece, o depois também é importante. O assessor de imprensa, ele vai conseguir ler o cenário e tomar algumas atitudes para tentar reparar, minimizar os danos para a imagem reputacional quando a gente tem um cenário de crise, mas é importante que a empresa que tenha já cenários negativos, né, ou situações negativas aí no dia a dia dela, ela já pense em como minimizar isso, se algo for para a imprensa, por exemplo. Não deixar para agir e pensar no que fazer quando a crise estiver acontecendo. O problema é porque muita gente não gosta de pensar na crise, né? Tipo, eu não vou pensar porque vai atrair. Mas, amigo, você tem que estar na frente do negócio. Exatamente. Então, quem vive esse cenário e não sabe quem procurar é o assessor de imprensa. Não são todos os profissionais que atuam nessa área, mas você tem especialistas em gestão de crise que podem aí criar um plano de contingência ou ajudar essa empresa a ter esse plano caso um cenário como esse aconteça. Eu já ia furar um protocolo. Não pode falar. Mas, por exemplo, na sua atividade, né, gerenciando as crises das Sim. empresas, qual foi o mais desafiador que você... Caso de morte, por exemplo, né? Se você tem um colaborador que cometeu um suicídio no seu ambiente de trabalho. Então, é um tipo de notícia que dificilmente, é o tipo de fato que dificilmente não viraria uma notícia. Nossa, eu fiquei sabendo de um caso desse que aconteceu mês passado numa empresa. Fiquei sabendo essa semana. Infelizmente,
isso pode acontecer. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? A imprensa vai noticiar e automaticamente vai buscar o posicionamento da empresa, tentando entender qual foi o tipo de atitude que a empresa teve e também, muitas vezes, querendo saber sobre a vítima, Uhum. né? Então, você ter um profissional que tome conta desse atendimento é importante, porque às vezes a empresa, ela não sabe como agir, ela tá diante de uma situação muito complicada. Então, às vezes ela pode demonstrar, a pessoa que vai conversar, por exemplo, com um jornalista, pode demonstrar um desespero, né? Ela tem que estar preparada. Então, como você vai lidar com esse atendimento? E, além disso, buscar a resposta com agilidade para a imprensa e entender qual é a resposta ideal no momento. Às vezes, a resposta ideal no momento, você não vai ter a resposta, mas prestamos o socorro. Pelo menos se manifestar para não parecer que tipo, Exatamente. fez a Você não dar a resposta, porque às vezes você se omitir Uhum. abre brecha para que eles pensem o que eles quiserem pensar. Ué. Não, Por e dá que eles estão brecha pra outra escondendo alguma pessoa. coisa? Tipo, ele não falou nada. Aí vem um terceiro, ele solta a rádio corredor e aquilo ali cria uma proporção bem Exato. maior. E além disso, é uma situação, né? Tô trazendo aqui, claro, um exemplo drástico, mas que você tem que mostrar empatia, solidariedade. Então, você ter um assessor de imprensa vai te ajudar nesse tipo de cenário, mas não só isso, o assessor de imprensa não lida só com Isso. situações ruins, ele também tem um papel importante que é comunicar o que a empresa quer comunicar, porém, fazendo uma leitura do que é relevante e do que tem interesse público, né? Então, às vezes, a empresa quer comunicar o lançamento de um produto. Então, como que ele vai comunicar isso? Ele vai entender qual é a dor que aquele produto soluciona, né? Qual o Uhum. problema, se é uma inovação, se tem um impacto econômico, se tem um impacto social. Então, o jornalista, ele está preparado para fazer essa leitura de cenário e levar para a imprensa a melhor mensagem com o destaque positivo que a empresa busca para a reputação dela. E quais os canais corretos, E né? perfeitamente, quais os canais corretos. A gente tem hoje, não só as redes sociais, que são, né, eu digo, a vitrine Uhum. da empresa, mas existe uma diferença entre rede social e imprensa, né? A imprensa, ela vem para trazer a credibilidade, e eu diria que as redes sociais, elas ajudam na expansão da informação, na visibilidade, mas a imprensa ainda é um meio onde se conquista credibilidade. Uhum. Eu, inclusive, estava lendo uma pesquisa que falou assim, quais, dentre as redes sociais, a imprensa, né, o que tem mais credibilidade? Hoje, a rádio, por exemplo, é um meio que Uhum. tem a maior credibilidade. Ai, gente, eu amo rádio. Eu sou das antigas. Uhum. Porque o poder de alcance. É imenso. E vocês sabem que nem sempre o mais acessado significa que é o que tem mais credibilidade. O rádio, ele tem menos acesso, mas ele tem mais credibilidade, segundo essa pesquisa aí de uma consultoria de dados, né, que eu estava vendo que saiu esse ano. E hoje em dia muita gente se informa pelas redes sociais, mas isso não significa que o acesso às redes sociais significa que ele tá tendo a confiança naquela informação, tá? Mas eu acho que para divulgação assim de produtos, serviços, a rádio ela tem um alcance muito grande. Não, a rádio chega, por exemplo, internet. Hoje você tem lá a Tesla, que tá em qualquer canto, Sim, mas tem lugares mas que o mesmo assim tem rádio gente que não conseguiu. A rádio vai estar vai. naquele lugar. E hoje tem a rádio até digital, né? O meu pai escuta, ele ama rádio. Ele tem lá um aplicativo que ele escuta rádio da Alemanha, de vários países. Ah, eu amo a Rádio France. Gente, a rádio, eu lembro isso da época da faculdade. Foi o primeiro meio de comunicação que noticiou
o ataque às Torres Gêmeas. Nossa, olha aí. Na época a gente não tinha, né, o que a gente tem hoje em relação às redes Uhum, sociais, à verdade. internet, essa velocidade toda. Então, na época, a rádio cumpriu esse papel, né? Então, é um meio que eu acho que até os podcasts ajudaram a fortalecer Uhum. as rádios, né? Ou vice-versa, talvez as rádios te ajudaram, né, a fortalecer a mídia podcast, mas é um meio tradicional e que ainda tem muita credibilidade. Claro, né? A gente tem ainda TV, tem sites, mas segundo essa pesquisa, em relação à credibilidade, a rádio é o Olha que veículo legal. que se Muito destaca legal. Muito na legal. confiabilidade ainda das informações. Ó, muitos empresários, eles acham que aparecer na imprensa é coisa para grandes marcas. E qual que é o papel da assessoria de imprensa para pequenas e médias empresas? Eu acho que a notícia, ela não tem tamanho, não tem porte, a notícia. O que ela tem é o peso daquela informação que quer ser comunicada, né? É de interesse público, seja ele pequeno, médio ou grande, é isso que importa. Então, é o peso da notícia, o peso daquela informação que precisa ser comunicada. E eu, até trazendo um exemplo aí de pequenas e médias empresas, a gente tem aqui portais, né? Vou destacar aqui o Campo Grande News e Media Max, que são os principais que dão visibilidade aos pequenos negócios. Acho que muita Isso é verdade. gente Uhum. visita, às vezes, tem conhecimento, né? Acessa uma matéria de algum comércio. Vou trazer o meu exemplo aqui, que é alimentício. Adoro conhecer um restaurante novo. E a gente vê o espaço que a imprensa dá para os pequenos e médios. Então, existe também um papel social da imprensa nesse sentido, de poder impulsionar os pequenos negócios. E a gente vê que eles estão fazendo um excelente trabalho. Então, quem é pequeno não precisa achar que porque é pequeno não tem relevância. Uhum. Isso não é verdade. É o peso da informação, a história que ele quer contar, que vai fazer a diferença para isso virar uma notícia ou não. Legal. E o que que é notícia e o que não é? Olha, notícia a gente tem alguns critérios. O principal é o interesse público, né? Aquilo tem um impacto para a sociedade, traz um impacto positivo, mas nem sempre só o impacto positivo é a notícia. Às vezes o impacto Uhum. negativo pode ser notícia, às vezes um fato muito curioso pode ser uma notícia, um fator que tenha inovação é uma notícia. Então, existem alguns critérios que o assessor de imprensa consegue ter essa leitura técnica do que pode ser notícia e o que não é notícia. Às vezes a empresa ela quer comunicar algo que tem um valor só comercial para ela. Então, a imprensa também vai ter essa leitura. Poxa, eu tenho meu departamento comercial. Né? E ainda assim, o assessor de imprensa, às vezes, ele vai fazer essa ponte também com o departamento comercial, se for necessário, tá? Fazer essa conexão e também mostrar para o empresário que, olha, isso daqui não tem tanto peso de notícia, a gente pode tentar, mas com viés comercial, né, com uma parceria comercial, vai atingir melhor o seu objetivo. Uhum. Eu digo, a assessoria de imprensa, ela não vende um produto. O que ela agrega é ampliação da reputação, da credibilidade para aquela marca, para aquele produto. Então, é importante que o empresário que tenha também um assessor de imprensa no seu time, ou que vá buscar, tenha essa clareza, que são duas coisas distintas. Sim. E o que que é uma boa notícia? Tem, tipo, um requisito para fazer uma boa notícia? Interesse público, né? Aquilo vai fazer um bem para a sociedade, vai levar algum esclarecimento. Você, Mari, já participou de entrevistas, né, dentro da área do direito, então, às vezes, aquela informação que você colaborou como sendo a especialista, nossa, a gente precisa que a população tenha conhecimento sobre uma lei trabalhista, né, uma norma, Uhum. e aquilo vai gerar esse impacto positivo para a sociedade. Ou quando é para, não só, eu digo para
para o público em geral, mas às vezes as empresas precisam tomar conhecimento de alguma regra, alguma normativa. Então, isso pode ser trabalhado na imprensa. O que às vezes acontece é que há meios que são mais segmentados. Então, poxa, eu vou usar o exemplo da maternidade, que é o momento que eu estou vivendo, né? Além da fase profissional. Aqui nós não temos muitas mídias, aliás, eu diria bem pouco com foco em maternidade. Então, às vezes, uma empresa ligada à maternidade não vai ter tanto espaço, né, com produtos focados em maternidade, não vai ter tanto espaço na mídia local. Então, às vezes, ela vai precisar investir num veículo próprio, um meio próprio, né, um podcast, ela mesmo criar o seu produto de A sua comunicação oportunidade. e a sua oportunidade, tá? O que eu percebo é assim, não é tudo que a imprensa vai divulgar, porque muita Uhum. gente, muito empresário profissional confunde, né? Ah, eu quero que vá para a imprensa o que eu estou fazendo aqui, eu vou ter um Sim. produto novo, um serviço novo. Não, mas às vezes uma boa prática que você está fazendo na sua empresa, às vezes você inovou alguma coisa diferente. Isso sim pode ser noticiado. Sim, e eu vou trazer um outro exemplo. A gente chama de pautas de oportunidade. Quem é do varejo aí estiver ouvindo a gente, vai se identificar. Novembro, a gente tem Black Friday. Sim, A imprensa sempre quer saber daquela promoção de 70%, sabe? Aquele tipo de ação que realmente é diferente. uhum, Então, às vezes, uma data comercial, Natal, Black Friday, Dia das Crianças, né? Dia das Mães, enfim. São oportunidades para a imprensa buscar o comércio para entender como está a sua expectativa com a data. Então, o empresário também pode aproveitar esses momentos para se colocar à disposição. Às vezes ele já tem parceria comercial com algum meio de comunicação, uma rádio, um site, então ele pode, inclusive, fomentar isso proativamente com o veículo. Olha, se vocês forem fazer alguma reportagem sobre expectativa, quiserem vir na minha loja, utilizar o cenário que é legal, que acaba mostrando uhum. produtos, a gente está falando de TV, né? A gente tem ali as imagens do produto dele. E depois ele pode utilizar essa reportagem, por exemplo, nas redes sociais, Sim. ampliando o alcance daquilo que ele conquistou. Então, é uma estratégia. Quando você tem um assessor de imprensa, ele olha de uma forma macro. E ele também vai ajudar o empresário no posicionamento, no que falar. Né? Não é só falar, você tem que saber o que você vai falar. Como isso, qual que é a mensagem estratégica que você tem que ter para o seu negócio? Porque às vezes você fala, e o recorte que entra na reportagem não é o recorte que você gostaria. Então também tem esse olhar que o assessor de imprensa ajuda a fazer esse alinhamento com o empresário. Isso é muito legal. E o que eu sei também do assessor de imprensa é que a rede de relacionamento dele é muito É ampla. verdade. Então, ele consegue ali, dentro das oportunidades, saber com quem falar. Assim, eu sei que vocês têm relacionamento com todos os jornalistas, todos os veículos de comunicação. Então, é muito Exatamente. amplo isso, né? Isso. Esse contato com os jornalistas de redação, o assessor de imprensa, Uhum. eu diria, a inteligência do assessor de imprensa está no relacionamento e no contato com os jornalistas, com os profissionais que estão nos meios de comunicação, da onde ele precisa atuar, né? No meu caso, por exemplo, eu já tive experiência atuando como assessora da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que o meu contato era com jornalistas de saúde do Brasil inteiro. Então, eu já tive Legal. oportunidades, né, de emplacar matérias no Jornal Nacional, na Olha. CNN, Folha de São Paulo, contato com o Estadão, profissionais da Veja. Por quê? Porque, no caso, eu atendia uma organização que representava, né, a saúde nacionalmente falando quando se precisava de uma fonte na área de otorrinolaringologia. Uhum. Então, o assessor, essa rede de relacionamento profissional dele, é a inteligência dele para ele conseguir o resultado que o cliente espera. É a Claro, arma dele. mas às vezes o assessor de imprensa,
a atuação dele vai além da imprensa. Então, a gente tem percebido nos últimos anos uma mudança de atuação profissional. O nome até do assessor, às vezes, olha, hoje é mais um relações públicas, um profissional de relações públicas, do que só um assessor de imprensa. Porque quando a gente está falando de assessor de imprensa, o foco são os meios de comunicação e imprensa, né? Mas quando você está falando de relações públicas, ele vai olhar para outros públicos além da imprensa, outros stakeholders. Então, às vezes o cliente demanda de uma conexão, ele não precisa aparecer na imprensa, mas ele precisa fazer um encontro de relacionamento com uma associação comercial. Eu sou uma empresa nova, estou chegando na cidade, não sei como, eu vou para a imprensa só, eu quero anunciar, não, eu vou para a casa do empresário, vou para a associação comercial, como que eu faço? Às vezes o profissional que ele tem ali no time vai fazer essa ponte, abrir essa porta para gerar uma conversa, gerar uma apresentação. Então, a gente também está vendo uma mudança de conduta profissional, né? De competências, na verdade, né? Competências profissionais do assessor de imprensa. Legal. E aí, ó, falando de construção de imagem e autoridade, como que o empresário se torna o porta-voz do próprio negócio? Pode Eu acho que ele falar um pouco? automaticamente, todo empresário é o porta-voz da sua empresa. Talvez em grandes corporações isso ele não seja, porque às vezes no cargo de liderança pode ter outra pessoa. Mas vamos pensar num cenário de pequena e média empresa. Automaticamente ele é o porta-voz, é ele que vai falar do negócio dele. Então ele precisa entender que o que ele pratica na empresa também tem que se refletir na imagem dele. Não são distintas, né? As boas condutas que a empresa tem que ter, que ele, enquanto empresário, tem que ter, também se reflete na vida pessoal dele. Então, ele se torna o porta-voz. Não adianta você... ele é um ótimo empresário e, às vezes, ele não ter condutas corretas que as pessoas que convivem com ele sabem. Então, automaticamente ele tem que se enxergar como um porta-voz da empresa. Acho que isso ele não precisa se transformar, ele é. Ele só precisa ter algumas competências para que, no momento que ele se tornar o porta-voz, ele tenha uma boa comunicação, né? Saiba como se portar, o que falar, quais as mensagens ele gostaria de transmitir. Mas essa visão de que quem vai falar sobre a minha empresa, eu acho que ele já tem que ter desde sempre, a partir do momento que ele criou a empresa. E como se preparar para dar entrevistas e para se posicionar? Isso Bom, é legal. Vamos Dica de supor- ouro, gente. Vamos supor que ele recebeu um convite para entrevista, né? As duas aqui já deram entrevistas, depois quero que vocês compartilhem um pouquinho da experiência de vocês. Mas recebi um convite para dar entrevista. A primeira coisa que ele vai perguntar, o que você vai... Qual é o tema da sua reportagem? O que você vai abordar? Ele precisa primeiro entender o todo, o cenário do todo daquela reportagem. Porque às vezes o jornalista, ele vai querer, eu só quero uma fala sua sobre expectativa que você tem do Dia das Mães. E às vezes a reportagem vai trazer um cenário negativo sobre o Dia das Mães. Então ele precisa entender o todo. O que você vai abordar na sua pauta? Vou abordar esse gancho, tá? O que você quer saber? Como que eu vou colaborar com a sua pauta? A partir disso, ele vai traçar possíveis perguntas que o jornalista pode fazer para ele. E aí ele vai pensar o que ele vai responder. Isso antes da entrevista, não aquele momentinho ali, cheguei com o repórter, o que você quer saber? Porque daí ele vai poder pensar qual é a mensagem que ele gostaria de passar e que tem importância e relevância para ele enquanto negócio. Se preparar, Se né? preparar. Nossa, mas eu não falo, eu tenho vergonha, tem um exercício bem simples que a gente pode desenvolver, que é treine na frente do espelho, simule na frente do espelho.
Dá uma vergonha, gente, da gente Uhum. mesmo. Mas é um exercício que ajuda a gente a perder isso. E aí ele já vai mais preparado. Quando a gente tá sabendo o conteúdo, a gente vai mais confiante. E aí, ele, feita essa lição de casa, né? Aí é interessante, obviamente, ele cuidar da linguagem não verbal, né? Ou seja, você tá com cabelo bacana, né? Você tá com uma roupa bacana, enfim, porque a imagem e a reputação da sua empresa estão atrelados à sua imagem também. Uhum. Então, agora eu quero que vocês, duas que já compartilharam, que já viveram situações de entrevista, também compartilhem com quem está nos ouvindo. Quer falar primeiro? Eu lembro que eu fui dar uma entrevista, tipo, nem lembro o tema que era. Tipo, vem aqui dar eu não sabia nada. Tipo, não me falaram nada. Daí eu fui, Então, você cara, não fez o terrível. exercício. Não, eu não tinha nem Porque noção, foi minha primeira entrevista. Tá. E aí, tipo assim, você chega, aí você vai, tipo assim, cara, que pergunta é essa? Que não tem nada a ver, tipo, no ao vivo, entendeu? Porque era uma live. Nossa. Nossa, eu falei, cara, nunca mais. Tchau. Aí pela dor, eu aprendi a lição. Aí todas as Sempre. outras vezes que eu sou convidada pra dar entrevista na TV ou qualquer outro lugar, eu falo, então, mas qual é a pauta? O que eu vou ter que Isso. falar? Como que vai ser? Aí eu aprendi. Exatamente. E até na questão de, por exemplo, ao vivo, a gente tem muitos casos de colegas jornalistas que relatam a questão da pontualidade. Às vezes, no ao vivo, por 2 minutos você não entrou. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Uhum. Então, você sempre tem que fazer esse alinhamento de Uhum. endereço, né? Pensar, vou chegar sempre um pouquinho antes para eu ter esse tempo. Quando você tem um assessor de imprensa, ele já vai fazer tudo isso para você. Não, né? mas Você espera, fica eu, mais eu vou calma. contar da minha experiência. Isso, Rô, agora é você. Eu já dei entrevista com um assessor de imprensa e sem, né? Eu não tenho vergonha, mas eu tenho uma técnica que eu já cansei de falar para todo mundo, várias pessoas que eu conheço, que é assim: você vai dar uma entrevista ou está numa live, qualquer coisa que for, vão fazer uma pergunta para você, se você não sabe responder ou se você tem que pensar, né, elaborar a resposta, você sempre fica com água, toma um gole d'água, é o tempo de você pensar, dar uma respirada e responder. Isso funciona. Que ótimo. Essa técnica é Essa ótima. técnica eu não conhecia. Ela Adorei. é maravilhosa. Agora, eu já dei entrevista acompanhada de assessor de imprensa, que foi com a Cidiana, né, pelo Conselho da Mulher na rádio. 2 vezes, né, Cid? Sim. Gente, é outra coisa, é outro nível. Porque o assessor, a assessora de imprensa, ela já vem com a sua pauta toda pronta, já traz ali, Roberta, pode ser que pergunte sobre isso. Ela já prevê o pior, tá vendo? Já. Exatamente. Ela se prepara. Pode ser que pergunte sobre isso, ainda mais falando no nosso caso, né, que é de Empreendedorismo. empreendedorismo feminino, pode ser que fale sobre isso, então eu já coletei alguns dados, algumas estatísticas. Gente, é outro nível. Aí você só tem a obrigação de ler, Isso mesmo. entender e dar entrevista. É maravilhoso. Isso É mesmo. outra coisa. Isso Nossa, é bem mesmo. mais fácil. Recomendo. Aham. Aí Que você bom, chega uma boa lá. experiência. Não, fantástico. Você chega lá, a assessora já tá lá. E a Cidiana, ela assim, nossa, ela tem uma reputação muito alta aqui em Campo Grande, eu percebo assim, muito respeitada, Não estava muito combinado querida. isso, gente. Não, Muito espontâneo. mas é verdade, porque a gente chega as 2 vezes que eu fui dar entrevista, né, que você me acompanhou, eu percebi isso. Então você chega no lugar, é uma pessoa muito querida, sabe, muito profissional, assim, todo mundo gosta de você. E aí você só vai lá e faz a sua parte, né? Muito fácil. Mas, Rô, obrigada, né, pelo Imagina, é reconhecimento. verdade. Mas tem um ponto, assim, muito importante, né? Às vezes esse relacionamento que é construído, profissional, que ali você, enfim, você tá na simpatia, você sempre tem que tratar aquilo realmente como um relacionamento profissional. Sim. Não, gente, o jornalista, eu digo que o jornalista é jornalista 24 horas. Verdade. Então, em algum momento que ele precisar da informação, às vezes a gente está ali num cenário positivo, mas às vezes é um cenário complicado, é um cenário sensível. Uhum. Ele não vai se omitir diante daquele relacionamento que foi ali amistoso, construído. Então, é importante que as pessoas tenham também essa visão. E por quê? Né?
muitas vezes ela pode também falar coisas que ela pensa, mas que ela não gostaria que estivesse ido a público. Verdade. Uhum. Então, por isso que é importante você pensar, gente, o jornalista 24 horas, o trabalho dele é trabalhar com informação. Então, tome também um cuidado com aquilo que você vai dizer, para que não haja, porque depois de dito não é mais seu, assim, a informação está posta. E aí a gente vai até puxando um gancho de redes sociais aqui, né? Hoje em dia, muita gente fala, às vezes, o que pensa na rede social. Então, você tem que entender que na rede social a velocidade é maior do que na Nossa. imprensa e, às vezes, você tem um descontentamento com pessoas que não pensam como você. E você vai ter que Saber agir, né? saber agir, saber lidar. É, que é a questão dos cancelamentos que acontecem, né? Isso dos leva a gente para a haters. próxima pergunta que tem tudo a ver, porque hoje uma crise pode começar com um post mal interpretado. Como se preparar para isso antes que aconteça? É justamente pensando no que você vai dizer. Quando você fala por falar sem estratégia, sem mensagem ali previamente você pensar por que eu falei aquilo, você corre esse risco. Nas mídias sociais, a velocidade com que isso se espalha é muito grande. É diferente na imprensa que às vezes você consegue ter um prazo maior para uma resposta. E muitas vezes um post mal interpretado, o que ele vai gerar? Ele vai gerar uma quebra de confiança. Ali, se eu estou falando, por exemplo, de redes sociais, muita gente segue, você tem uma confiança com seus seguidores, né? Você tem uma reputação ali com os seus seguidores. E às vezes, quando isso acontece, você tem uma quebra de confiança. Então, é preciso tomar cuidado, preciso pensar, e diante de um cancelamento, que eu, enquanto profissional, né, que lido com a questão de reputação, oriento. Peça desculpas, mas peça desculpas se for uma desculpa verdadeira. Uhum. Não adianta você só pedir desculpa. Para se cumprir o regulamento. Exato, Uhum. porque quem te segue também percebe quando aquilo não é verdadeiro. Né? Ele já entende, ele já te conhece suficientemente, às vezes até para te defender, como também para te criticar. Sim. Mas o cancelamento, eu acho que a primeira medida de contenção que eu sugiro é o pedido de desculpa. Mas desde que ele entenda o dano que aquilo causou, né? Por que isso aconteceu e se ele se sentir confortável, faça esse pedido de desculpas, né? A gente teve ano passado uma situação de um empresário nacional da área de educação que fez uma declaração, né, a respeito de uma preferência pessoal. E isso acabou o quê? Ele fez no Instagram dele, opinião dele, porém, As pessoas só pegaram o recorte. mas o que eu quero, eu vou relembrar o que eu falei no começo, que todo empresário ele já é um porta-voz da empresa. A imagem dele está conectada com a imagem e reputação da empresa. Verdade. Há um reflexo quando você tem um posicionamento pessoal, como foi o caso desse empresário na área da educação, houve um reflexo na empresa. Tanto que, em pouco tempo, ele colocou Alterou. outra pessoa. figura feminina, né? Na época ele teve esse questionamento, ele colocou uma figura feminina na liderança da empresa. Então, houve um impacto ali. Sim. Então, hoje o que eu digo é, realmente, preste atenção no que você vai postar, porque a partir do momento que for postado, Não volta. não volta. O print é eterno. Isso é verdade. Tem a Renata Barreto, não sei se vocês seguem ela. Sigo. Então, ela é a mulher dos prints. Ela fala, o print Lembrei. tá aqui. Ela procura assim. Ela fala, lembra, aconteceu isso. Gente, ela é Ela ótima. tem um banco Um banco de prints. Isso de mesmo. prints.
E ela usa, aí ela vem e conta a história, assim, certinho. É sim, isso. sim, Prints sim. virou, é prova, né? E Cid, falando disso, né? Você acredita que a reputação digital hoje vale tanto quanto a reputação tradicional? Eu vejo como uma única reputação. Eu só vejo Uhum. canais diferentes difundindo uma reputação, mas a gente tem que lidar com como se fosse. A reputação é uma só, né? Às vezes ela se torna, por exemplo, dentro das redes sociais, ela é mais difundida. Porque se a gente está seguindo, por exemplo, né, uma empresa ou um profissional, eu tenho ali contato constante com aquele profissional, então eu tô mais por dentro, digamos assim, né? Uhum. Da imagem daquele profissional. Quando eu vou para a imprensa, às vezes ele não tem tanta visibilidade nos meios de comunicação. Mas a reputação é uma só, gente. A gente tem que Uhum. tratar da mesma forma, tanto digital quanto nos meios tradicionais. Sim. Antes de encerrar, eu só queria voltar nesse ponto da gestão de crises, que às vezes eu já vi acontecer assim com empresários, e eles assim irem já tentar se defender sem pensar muito. Porque uma coisa é certa, quando a gente está no meio de um problema, a gente está de cabeça quente. Isso é Qualquer verdade. pessoa, problema pessoal, problema profissional, seja o que for na vida. E se você, no seu ambiente de trabalho, se você tem um problema ali, se você tem esse profissional que é o assessor de imprensa ali, para ele vir e você sai daquilo ali e essa pessoa tem esse profissional para saber como agir nessa gestão, eu acho que é mais fácil e é mais assertivo. Sim, e às vezes o que pode acontecer? Eu já tive um cliente da área de imóveis que ele teve uma situação negativa com um dos imóveis que ele conduzia. E ele queria comunicar para a imprensa aquele fato para esclarecer uma situação que havia acontecido. Uhum, Então, assim, às vezes a empresa passou por uma situação negativa e as pessoas não têm conhecimento daquela situação negativa. Verdade. E às vezes ela nem tem conhecimento da sua empresa, que sua empresa existe. Então, para que você vai levar alarmar. alarmar? Você usou um termo excelente, mesmo que seja para esclarecer uma situação, para que você vai alarmar e fazer com que uma pessoa, um possível cliente que não conhecia a sua empresa, tenha conhecimento da sua empresa diante de um fato negativo, mesmo que você não seja culpado, por Uhum, exemplo. Então, o assessor de imprensa, ele vai entender primeiro se aquela situação negativa é uma crise, né? Porque crise afeta a reputação. sim. Às vezes você tem situações negativas na sua empresa que não se tornam crise. Tá lá, controlado, tá naquele meio. Assim como às vezes acontecem situações negativas, críticas nas redes sociais, isso nem sempre é uma crise. E às vezes também acontece uma situação de crítica nas redes sociais e a pessoa quer gerar um posicionamento para a imprensa para responder situações que estão fervorosas na rede social. Então o assessor de imprensa ele vai olhar qual é o canal que isso está acontecendo. Isso veio pela imprensa? Não, não veio pela imprensa. Então não vou atuar com a imprensa. Isso está acontecendo pelas redes sociais? Está. Então vou gerar uma estratégia para lidar com a situação na rede social. Às vezes, a situação na rede social, ela não precisa ser respondida. Às vezes ela precisa ser monitorada para ver se Uhum. aquilo vai crescer ou não. Uhum. Uhum. E às vezes, pela ânsia de lidar com a situação negativa, o empresário não sabe lidar, já vai e responde. Quando ele responde sem entender, sem pensar, Sem já estratégia, é um né? posicionamento. É. Aí, às vezes, aquele fato da rede social vai para a imprensa. Aí, quando chega para a imprensa, vou gerar um posicionamento. Não, você já se Gerou. posicionou. Então, é melhor, às vezes, que você não diga, você monitore e você se posicione quando você tiver algo relevante a ser dito. Uhum. Então, o assessor, ele vai conseguir, ou o profissional de relações públicas, ele vai conseguir auxiliar nessa leitura e também fazer esse intermédio, porque diante de uma situação
sensível, às vezes o dono da empresa ou o gestor, enfim, vai precisar lidar com a situação. E aí, o assessor, o que ele vai? Ele vai conduzir quem está pedindo essa resposta. Então, já E às vezes, ajuda nessa barreira, né? e às vezes ele nem precisa aparecer. Ex- Às vezes uma nota. Exatamente. A gente está vivendo situações. Aliás, todo dia, se você for procurar, tem uma situação na imprensa, né, negativa, algum fato em relação a empresas. Às vezes você não precisa, você tem um meio de se posicionar com a nota. E aí, o que você vai dizer? Isso o assessor de imprensa também vai te ajudar. Então, se você tem uma situação negativa na sua empresa e você pensa em procurar a imprensa, não faça isso se o caso não chegou na imprensa. Ou procure um profissional Para dar orientação. para buscar essa orientação e entender se aquilo é necessário ou não, né? Às vezes a gente tem empresas da área alimentícia que algum lotes, por exemplo, foi contaminado e tal. Aí você tem que usar a imprensa para informar que aquele lote precisa ser recolhido, chamar atenção. Existe um dano para a reputação, mas aí o interesse, o benefício para a sociedade, por exemplo, é maior. Sim. Então, aí é diferente, né? Então, tendo o assessor de imprensa, ele vai poder analisar a situação, poder te conduzir na melhor estratégia e também no que vai ser dito, qual a mensagem que vai ser disseminada, e aí a sua reputação vai estar preservada. Só para fechar tudo, o que eu entendo é que o assessor de imprensa, ele pode ser contratado tanto para casos pontuais, gestão de crises ou outras coisas, por exemplo, eu quero divulgar alguma coisa aqui da minha empresa, quero ter mais oportunidade de falar do meu trabalho, alguma coisa assim. Eu sei que vocês também conseguem fazer isso, né? Quando é Isso. relevante para a sociedade. Exato. Não só no intuito de eu quero vender, vender, vender. Sim. Nessa parte de gestão de crise, que a gente entende que é o profissional mais recomendado para cuidar de tudo isso, então também é o assessor de imprensa. E aí pode ser tanto pontual quanto você pode ter ali na sua empresa. Como você pode ter como colaborador na sua empresa, ou você pode contratar empresas que oferecem o profissional, ou seja, terceirizar esse serviço. Você pode ter tanto o contato com a empresa, como você ter um profissional integrado à sua equipe. Tá. Então, estamos chegando ao final, vou deixar para a Mariana encerrar. Bem, nossa última pergunta é: se você pudesse dar um único conselho de ouro para empresários sobre comunicação, qual seria? Eu diria que é comunicar com coerência. Não adianta só ter um discurso bonito e aquilo não se concretizar. Como político que vai na feira comer pastel na época de eleição e depois desaparece. Porque a comunicação, ela não é o início de tudo. Ela só tangibiliza, ou seja, ela só dissemina aquilo que já acontece nas empresas. Então, seja coerente, seja verdadeiro. E aí, uma boa comunicação vai ajudar nessa reputação, porque ela já vai consolidar aquilo que você faz. Então, é pior quando você faz o trabalho inverso. Você quer comunicar bonito, mas aquilo não se sustenta. Então... aí eu lembro até do Carrefour, que tenta muitas vezes comunicar bonito, mas foram anos, anos e anos de notícias péssimas, e a gente tá aí tentando ver quando que o negócio vai dar certo. Isso que a gente tem um compliance ali dentro, hein? Mas tudo bem. Sim, mas eu acho que é importante a gente também não crucificar a empresa eternamente. Sim, com certeza. A empresa tem aprendido com seus erros. Mas sabe o que eu acho difícil? Porque, por exemplo, a gente no direito fala que tem o direito ao esquecimento. Sim. As coisas devem ser esquecidas. Mas quando tem uma notícia que fere princípios muito grandes, o direito ao esquecimento quase não existe. Então, acho que é muito importante o empresário pensar sobre uma assessoria de imprensa justamente para evitar que os prints arquivados ali dentro ou as notícias Sim. que foram muito mal vistas pela sociedade acabam se eternizando. Porque pode ser reparado? Pode, mas quanto tempo vai demorar para reparar? Isso vai depender também das atitudes que ele tomou após esses fatos. A gente teve, por exemplo, você citou Carrefour, teve casos
de mortes, teve casos com animais. Então, depois de um tempo, eles anunciaram algumas medidas, por exemplo, de apoio a ONGs, né, voltado, por exemplo, aos animais. Então, essas atitudes se perpetuaram, né? Eles estão dando visibilidade a isso, porque daí você consegue, talvez não o esquecimento, mas você Mostrar que mudou. mostrar que mudou, né? Que você aprendeu com o erro. Então, sempre as atitudes Valem mais que as valem palavras. mais que as palavras. Porém, só atitudes nem sempre vão ajudar a disseminar uma boa reputação, né? Você precisa, você às vezes vai ter a sua boa reputação ali entre os seus colaboradores, mas se você quer crescer, você precisa ampliar essa visibilidade, essa credibilidade. E a imprensa é um meio importante, um canal importante que os empresários podem e devem explorar. Tendo um bom assessor de imprensa, ele vai conseguir colher bons resultados, né? E ter uma boa reputação reconhecida por mais pessoas. Isso aí. Muito obrigada. Cidiana, obrigada pela entrevista, por esse tempo aqui com a gente. Foi ótimo, acho que bastante Foi esclarecedor. esclarecedor para todo mundo. Né? Muita gente que não conhece o trabalho do assessor de imprensa agora vai conhecer. Ou muita gente que conhecia e achava que era desnecessário. Também, verdade. Pensa assim, não preciso. Aí vem a crise, não existe milagre. Verdade. Eu quero agradecer muito o convite e também quem tiver dúvidas, quiser me procurar nas redes sociais, Cidiana com C, Pelegrim, pode me mandar uma mensagem, a gente troca ideias, enfim, a gente sana suas dúvidas. E qual o telefone, WhatsApp, contato, e-mail, pode falar tudo. Bom, vou deixar o telefone. 967 981 18 9590. E eu vou também falar um pouquinho da associação comercial, que os empresários que já são associados da associação comercial também podem fazer esse contato via associação comercial e entender quais são as oportunidades de pauta e visibilidade que eles têm via associação comercial. Com certeza. Então, eu também estou à disposição para o que precisarem. Nossa. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada e até o próximo Papo de Empresários. Até o próximo.